Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história aqui de Paris. Eu e o Gu estamos em frente ao Hotel Bedford, esse hotel aqui. Eu vou andar até a plaquinha ali para mostrar para vocês duas pessoas importantes, personalidades importantes do Brasil que moraram nesse hotel. Desse hotel. Peraí, é que eu tava lendo e tentando falar. Aqui essa primeira placa mostra que nesse hotel de 52 a 59, a primeira pessoa, ó, essa plaquinha que eu tô olhando para não parecer muito louca, né? Essa plaquinha diz que o maestro Heitor Villa-Lobos morou aqui entre 1952 e 1959. E aí ele fala o que é Gu? Tem Grand Intérprete de la de son pays. Da alma de som do seu país. Seria mais ou menos essa. Do país dele, né? Do país dele, né? Então, a placa de cima, essa plaquinha aqui de cima, fala aqui, ó. Essa. Opa! A mais clara fala de ai, gente, eu não consigo na câmera assim, é estranho. Mas a primeira placa ali tá falando de Heitor Villa-Lobos, né? Essa placa de baixo, tá vendo essa preta? Tem um P2. Então, esse P2, eu vou andar aqui, só para não ficar muito parado, vamos caminhar até ali, enquanto eu vou cantando para vocês. Esse P2 é referente a Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Ele, em 1891, muito bom de história, 1891, 5 de dezembro de 1891, ele morreu num dos quartos deste hotel. Dom Pedro, ele estava aqui exilado na França com a família real depois que o Brasil se tornou república. E aí, eles vieram para cá, né, exilados, e ele morava nesse hotel junto com a família. E dizem que em dezembro, depois de um longo passeio que ele fez pelo Rio Sena, ele ficou gripado, resfriado, e esse resfriado foi piorando, se tornou uma pneumonia e ele morreu por conta da pneumonia, né? No dia 5 de dezembro de 1891. Dom Pedro II nasceu no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Se tornou imperador do Brasil aos 5 anos, após seu pai abdicar ao trono e partir para Portugal. Foi efetivamente coroado aos 15 anos e tornou-se o monarca que mais tempo governou o país. Foram 49 anos. Foi criado para reinar. Era um homem com forte senso de dever e devoção ao seu país e seu povo. Um erudito, o imperador estabeleceu uma reputação como um vigoroso patrocinador do conhecimento, da cultura e das ciências. Ganhou o respeito e admiração de estudiosos como Graham-Bell, Charles Darwin, Victor Hugo e Friedrich Nietzsche. Após a proclamação da República, Dom Pedro II não permitiu nenhuma medida contra sua remoção e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia. Dom Pedro foi o último monarca do Brasil. Como imperador deposto, passou seus últimos 2 anos de vida no exílio na Europa. E foi neste hotel de Paris que o ex-imperador do Brasil passou seus últimos meses de vida. E é tão interessante, né? Eu tô aqui, olha que lindo. Eu não vou gravar muito, não vou entrar tanto nos lugares, mas é muito emocionante, né? Saber que duas personalidades tão importantes assim do nosso país estiveram foi casa, né, da família real brasileira aqui. Os hotéis familiares e históricos são um símbolo da cultura francesa. Na capital, Paris, são vários os endereços, como é o caso do Hotel Belfort, administrado há mais de um século pela família Beru. O Hotel Belfort fica no número 17 da Rua de l'Arcade, no bairro de Madeleine, em Paris. Muitas personalidades o escolheram como sua residência parisiense. Nele habitaram o imperador do Brasil, Dom Pedro II, a imperatriz francesa, Eugênie,
o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos e vários outros nomes internacionais. E na lista das personalidades que por ele passaram está o ex-presidente americano Thomas Wilson, que se hospedou no hotel em 1919 para assinar o Tratado de Versalhes. São essas coisas de viagem que a gente pensa e vê e que vale a pena conhecer o mundo e um pouco também da nossa história, né? Tão de pertinho aqui na França. Vamos lá. Gente, e foi por essa porta que o caixão de Dom Pedro II saiu, né? Escoltado por 8 soldados franceses. Qual é a novidade disso, né? A novidade é a seguinte. Não, quer dizer, não é novidade, é história, né? É que com a morte de Dom Pedro II, teve uma verdadeira disputa diplomática entre Brasil e França sobre o funeral do imperador. Por quê? Porque ele já não era mais o imperador do Brasil. E o governo republicano... e o governo republicano do Brasil solicitou uma ordem à França que não fosse feita nenhum funeral com menção ao Brasil, porque ele já não era mais o imperador. Só que na época, o presidente francês, acho que eu esqueci o nome dele, é Sadi Carnot, é o nome que está passando aí, se eu não me engano é Sadi Carnot, ele ignorou. Ele simplesmente ignorou. Para não gerar um problema maior... eu acho que é aqui, né, Gu? É aqui, ó. Que a gente está caminhando para um outro ponto que é importante também. Para não gerar um problema maior na diplomacia entre os países, o governo, na época francês, usou a desculpa de que Dom Pedro, ele era membro... Legião Honor, né? De Legião Honor, que é uma medalha e só chefes de Estado, acho que são 12 membros, se eu não me engano, uma coisa assim, que é uma medalha aqui da França, concedida a chefes de Estado, para proporcionar um velório digno de um chefe de Estado, né? Então usou isso, mas o Brasil também tinha pedido para que não fosse usada a bandeira brasileira durante o funeral. O governo francês também ignorou isso. O caixão de Dom Pedro II saiu do hotel com 2 bandeiras do Brasil e colocaram, ele foi escoltado pelos soldados franceses, colocaram a cavalaria, enfim, fizeram um um velório de chefe de Estado. E o corpo de Dom Pedro saiu dali segundo, né? Saiu do hotel e foi escoltado com toda a pompa de chefe de Estado até a igreja de Madeleine. Então a igreja de Madeleine é um outro ponto em comum entre Brasil e França, porque aqui foi velado Dom Pedro II. Ele foi enterrado, a princípio, depois daqui da França, ele foi levado a Lisboa, mas hoje, depois de um tempo, o corpo foi trasladado ao Brasil, onde se encontra em Petrópolis. É isso, é bonito, né? Mas tem um outro ponto também que eu achei bem emocionante sobre essa história. Vamos andando pro hotel, né? Pro hotel não, pro metrô. Um outro ponto, Dom Pedro, ele amava muito o Brasil, então, né, na história os registros falam 2 pontos que eu achei bem emocionante. O primeiro é que ele saiu do Brasil com um saco de terras brasileiras, porque ele dizia, cadê o metrô? Ai, Gugu, ali tá o metrô, vamos ali. De terras brasileiras. Não, vamos visitar a igreja. Olha eu louca, contando história pra vocês, gente, super perdida aqui em Paris. Mas também é uma loucura, né? Contando história, gravando, andando, e olha o trânsito. Dia normal aqui. Mas espera, vamos fazer a nossa visita à igreja de Madeleine.
Gente, sentei aqui para finalizar com a Igreja de Madalena atrás. Para finalizar essa história com 2 pontos que a história narra que eu acho bem emocionante. O primeiro deles é que uma das últimas palavras, as últimas palavras de Dom Pedro II da história, abre aspas, que Deus me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade ao Brasil. E o segundo ponto que eu acho muito emocionante da história é que Dom Pedro, antes de sair do Brasil, quando ele saiu do Brasil, ele colocou num saquinho terras brasileiras. E ele deixou um bilhete com essas terras, dizendo que se ele morresse longe da pátria dele, ele queria ser enterrado com as terras brasileiras, a pátria dele. Bem emocionante, né? É isso. É a história que eu tinha para contar hoje, que eu fiquei muito feliz de visitar o hotel onde o último imperador do Brasil morou com a família real e morreu.